moinho. E nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para todos, em especial para os nossos jovens, né? Para a nossa juventude. Porque trata também de como administrarmos a nossa vida. Tá? Nós podemos administrar a nossa vida de uma maneira catastrófica. E podemos administrar a nossa vida de uma maneira gloriosa, vitoriosa. E nós vamos falar então, hoje, sobre um personagem chamado Sansão. Todo mundo conhece a história de Sansão, né? Sansão significa brilho. E eu creio que quando nós temos um filho, a nossa intenção é que ele brilhe, né? Nós sempre temos a expectativa de algo grandioso para o nosso filho. E Sansão, quando nasceu, ele já é fruto de um milagre. Nós vamos ler isso, então, agora, em Juízes 13. Podem acompanhar em suas Bíblias ou na tela. Diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Sabe o que é estar nas mãos dos filisteus? Ser escravos, servos, vassalos dos filisteus? Os filisteus seria semelhante a uma nação terrorista que dominaria outra nação. Um menino judeu, com 12 anos, ele tinha que conhecer toda a lei judaica, né? E um menino filisteu, com 12 anos, o que ele precisava? Os irmãos sabem? Ele precisava saber lutar espada, né? Então ele era um excelente espadachim, com 12 anos, e ele aprendia desde o berço a odiar um povo, odiar os israelitas. E era esse povo que dominava a nação. Era um povo cruel. E Deus os entregou, que lembram do livro de Juízes, né? Que enquanto o povo servia a Deus, havia a bênção, e daí havia um círculo, né? O povo se afastava de Deus, vinha o juízo, e daí Deus levantava um juiz, que seria o libertador daquele povo. E os israelitas estavam debaixo dos filisteus nesse período. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Olha que benção, o nascimento de Sansão já é um grande milagre, né? Aquela mulher estéril, Deus a visita, ali aparece o anjo do Senhor, e depois quando se pergunta o nome desse anjo do Senhor, como é que era o nome dele mesmo? A gente até canta de vez em quando, seu nome é... Lembra que a gente canta? Eu não vou cantar porque eu não estou conseguindo, né? Seu nome é maravilhoso, lembra? Então, quando o Manoá pergunta qual é o seu nome para que possamos render graças, daí é que ele diz, o anjo responde dizendo: por que quer saber meu nome? Ele é maravilhoso, seu nome é maravilhoso. Na verdade, ali é uma teofania, uma manifestação de Deus para aquele casal e para aquela mulher estéril, dizendo: olha, darei a você um filho e ele libertará esse povo. Que grande milagre acontecendo ali, e que coisa extraordinária a manifestação do anjo do Senhor, né? E havia algumas ordens que o anjo deu. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Aquele menino, ele tinha uma característica, Deus
havia preparado aquele menino para que ele fosse nazireu, porque o voto de nazireu era da seguinte forma: a pessoa podia fazer o voto em qualquer época da vida, daí não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho e não podia participar de nenhum funeral, nem do próprio pai. Se acontecesse, está escrito lá em Levíticos, né, em Números, se acontecesse de morrer alguém inadvertidamente perto de um nazireu, imediatamente aquele nazireu tinha que ir ao sacerdote, e o sacerdote raparia a cabeça dele enquanto fazia os sacrifícios, pegaria o cabelo dele, queimaria no altar, e ali encerraria aquele voto de nazireu, e ele poderia começar um novo voto, daí do zero, a partir dali, sem permitir que o seu cabelo fosse cortado. Só que esse menino que nasce agora, o anjo fala assim, olha, ele será nazireu desde o ventre. Então a mãe dele, durante a gestação, não poderia tomar vinho, não poderia praticar nenhuma daquelas coisas que o nazireu, nascido, não poderia fazer. Significa que ele foi consagrado no útero materno, desde o ventre. E ele estava sendo preparado para a libertação do povo de Deus. Então aqui eu falei da teofania, né? E disse Manoá, o anjo do Senhor, qual é o seu nome? Para que quando se cumprir a palavra te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E eles fazem um sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. E quando ele faz aquele sacrifício, aquele anjo, ele é levado junto com a fumaça do sacrifício até os céus, numa manifestação da presença de Deus ali. Então, o nascimento daquela criança foi envolto de tantas coisas tão tremendas, tão grandiosas, né? Que nem os nossos filhos, né? Quantos filhos aqui foram consagrados desde o ventre materno, né? Eu acredito que todos. Eu me lembro, né? Me lembro a Bia aí com os 2 bebês, né? E já desde aquela época, o que faziam? O Marcos e a Bia já oravam ao Senhor. Imagina o pastor Brasil já clamando por essas crianças, né? Os meus filhos também, né? Consagrados desde pequenos, colocados diante do Senhor. Agora, o Sansão, ele já consagrado e com o voto de nazireu, desde o útero materno. Mas é interessante, né, que quando a gente vê o final da vida de Sansão, é uma coisa terrível, né? Aconteceu alguma coisa nesse caminho que fez com que ele tivesse uma trajetória não muito feliz. O que levou o grande Sansão a tornar-se objeto de escárnio e entretenimento dos inimigos, de homem brilhante e ungido a um palhaço, que na verdade ele foi transformado num palhaço, de homem respeitado, ungido, a bobo da corte. Os irmãos estão vendo que o começo pode ser excelente, mas o final pode ser ruim, dependendo das escolhas que se faz. Porque diz a palavra de Deus que esse indivíduo diz assim, ó, lá no capítulo 16, e sucedeu que alegrando-se-lhes o coração, disseram, chamai a Sansão, para que brinque diante de nós, na verdade, para que faça entretenimento, para que nos sirva de palhaço. E chamaram Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Que coisa! Se a gente vê a história de Sansão, logo no começo da vida dele, acontece uma coisa, ele com seu voto de nazireado, o Espírito Santo de Deus tomava conta dele, lhe dando força. E uma vez ele conseguiu derrotar os inimigos, 1000 homens filisteus com uma queixada, né? Ele pegou, imagine, lutar contra 1000 soldados que eram treinados e com 12 anos de idade já sabiam manejar espada. E ele os venceu pelo poder de Deus. E diz a palavra de Deus que a cada momento Deus o abençoava e o enchia.
lhe dando a plenitude do Espírito Santo, para a missão que Deus tinha dado para ele. E agora aqui no final ele é o bobo da corte, ele é o palhaço. E na hora da festa, da bebedeira dos filisteus, eles dizem, pegue lá o Sansão que está lá no cárcere, para que venha até aqui e nos sirva de entretenimento e fique brincando e a gente possa fazer bullying e zombar dele. Nós não queremos isso, né? Para os nossos filhos. Nós não queremos isso para ninguém. Mas existem 3 fatores que devem ser levados em consideração na construção da história da nossa vida, da sua vida. E a gente vai olhar para a vida de Sansão, para que nós não cometamos os mesmos erros que Sansão cometeu. E podemos cometer, mas não devemos cometer, porque o final lá é trágico. Quantos evangélicos, quantos filhos de crentes que nós encontramos na sarjeta, que nós encontramos nos presídios, que nós encontramos nas manilhas da vida, moídos, porque um dia tomaram uma decisão equivocada. O primeiro fator, a gente vai chamar, e essas palavras estão aqui para que a gente grave na nossa mente. O primeiro fator é o mel. Onde você tem buscado o teu mel, né? O mel aqui representa a felicidade, representa a alegria, representa o prazer, representa aquilo que é de bom, representa o jovem em busca do seu futuro, em busca da sua família, em busca da sua esposa, em busca do seu trabalho, daquilo que alegra a vida. Onde você tem buscado o seu mel? Diz assim a palavra de Deus. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo, vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Sansão, ele foi buscar uma mulher no meio dos inimigos, ele foi buscar uma mulher no meio do povo que queria destruí-los. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Qual que era o critério dele, assim, para escolher uma mulher? Era um critério estético, né? Eu quero essa mulher agrada os meus olhos, essa mulher é linda. E o conselho dos pais, mas ela é pagã, mas ela adora Dagon, mas ela é filha dos inimigos incircuncisos, daqueles que nos odeiam. Mas eu quero, ela me agrada, ela é bonita, ela é formosa. Onde você tem buscado o teu mel? Diz assim ainda, mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Aquilo vinha do Senhor. Significa que Sansão não errou, ele errou, mas Deus se utiliza até dos nossos erros, porque os propósitos de Deus estão acima dos nossos erros, e Ele pode usar aquilo para construir a história.
Diz assim: desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe em Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão poderosamente, que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai, nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou para ele, para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-as nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi ao seu pai e à sua mãe, e deu-lhe do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Foi ali que começou a derrocada de Sansão. Porque ele era nazireu, né? Qual que era a característica do nazireu? Não podia cortar o cabelo e não poderia aproximar-se de um cadáver. E ele desviou o caminho quando ele pensava em buscar a mulher dos filisteus lá, que ele tinha gostado, e foi ver o leão que ele tinha matado com as próprias mãos, de certo para se alegrar e vendo como eu sou poderoso, sem perceber que na verdade aquele poder vinha do Espírito Santo que se apossou dele. E ali tinha um favo de mel na carcaça, na caveira do leão. E ele se aproxima daquele corpo para pegar o mel. No mesmo caminho em que ele ia atrás daquela mulher, que era do povo filisteu. E ele pega aquele mel, e ele vai comendo aquele mel, e não satisfeito com isso, ele ainda leva aquele mel para o seu pai, para a sua mãe, contaminando toda a sua família, o seu lar, porque ele tomou uma decisão errada. Ele foi buscar o mel na caveira, na podridão, naquilo que era proibido. E esse foi o primeiro fator que levou à derrocada daquele homem. A Miriam pergunta assim para o Tiago, né? Só uma brincadeira. Tiago, aonde que você está indo buscar a sua felicidade, o seu mel? Ah, mãe, eu estou indo lá na caveira do leão. Ah, que coisa terrível. Israel, eu vou na caveira do leão buscar o meu mel. Gabriel, graças a Deus vocês não estão fazendo isso, né? Mas o que é buscar o mel na caveira do leão? É buscar aonde é podre, aonde Deus não aceita, aonde há pecado, aonde há moscas verdes, aonde há cheiro de coisas purulentas. O primeiro motivo que derrubou a Sansão, primeiro fator, o mel. E uma coisa que a gente tem que perguntar aos nossos jovens, aonde que você está buscando a felicidade? Dentre os filisteus? Nos atalhos que levam até a caveira do leão, até os corpos putrefatos? Aonde que você está buscando? Outra coisa importante é que quando um filho se contamina e perde a sua consagração, quem mais que ele está contaminando? No caso aqui de Sansão, ele contaminou sua mãe, seu pai, sem eles saberem. Ele contaminou a sua casa,
ele contaminou a sua família, levou daquele mel que estava afetado por aquela carne podre, que era proibida segundo a lei, e deu para o seu pai e para sua mãe. E ainda diz assim, não contou para eles. Ó pai, mel, que delícia! Mal sabia aquele homem que ele estava, a partir daquele momento, impuro, cerimonialmente, e rejeitado para o serviço de Deus. Aonde você busca o seu mel? Entre os filisteus, usando critérios estéticos, negligenciando os conselhos dos pais. A primeira coisa que os pais disseram para Sansão foi: Sansão, eles são incircuncisos, eles são idólatras, eles não amam a Deus, o Deus que servimos, e você vai buscar uma esposa lá. E a resposta? Ela me agrada aos olhos. Me lembra muito de Eva, né? Quando a serpente a tentou e Eva disse assim que a árvore era o quê? Diz o texto de Gênesis, a árvore era agradável aos olhos. E ela foi e tomou e comeu. E houve a queda. É interessante que essa questão de buscar nos lugares errados, Sansão parece que tinha uma compulsão, né? Porque primeiro ele busca entre os filisteus, só que diz a palavra de Deus que quando ele voltou lá, disse-lhe seu pai, este é o pai da moça, por certo pensava que de todo a desprezavas, de sorte que eu a dei ao teu amigo, ao teu companheiro. Porém, não é a sua irmã mais nova, mais formosa que ela? Toma, pôs em seu lugar. Aquela que ele disse que lhe agradava aos olhos, virou a mulher do seu amigo. O pai dela deu ela para o companheiro dele. Segundo erro, foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta. E entrou a ela. Sabe quando o indivíduo tem o dedo podre? Tem gente que fala, né, de dedo podre. Primeiro foi a mulher, que era filha dos filisteus. Depois ele vê uma prostituta, e é com essa que eu vou. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou. Em algumas versões aparece se apaixonou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Lembram da Dalila, né? A Dalila foi a tampa do caixão. Aonde você tem buscado a tua felicidade? Aonde você tem buscado o teu mel? Primeiro erro, primeiro fator, o mel. Segundo fator, que levou Sansão à derrocada da sua consagração, é o leão. Você é autossuficiente, tem um sentimento de suficiência e superioridade próprios da imaturidade. O leão representa o inimigo. A Bíblia diz que o nosso adversário é semelhante a um leão que fica ao derredor, rugindo, buscando a quem possa tragar. E é muito interessante a astúcia do diabo em destruir uma consagração, em destruir um jovem, em destruir uma vida. Esse leão que atacou Sansão, qual que é normalmente a estratégia do leão? Ele fica à espreita, mas ele procura o mais forte ou o mais fraco? Normalmente ele procura o mais fragilizado como sua presa. Só que esse leão
ele era específico, atacou Sansão. Só que Sansão fez o quê? Ele pegou e rasgou o leão como se rasga um cabrito. Eu fico imaginando o sentimento dele, quando o Espírito Santo de Deus veio sobre ele e o encheu de poder, e ele pega aquele leão. E olha que, às vezes a gente leva uma surra de um gato, né? Escapa o gatinho ali no telhado, eu vou pegar o gato e conforme o jeito que eu pego, eu posso sair tudo arranhado. Imagine pegar um leão, filhote de um leão, e ele rasga aquele leão. E parece que ele é vitorioso, né? Sobre o leão. Porque muitas vezes nós subestimamos o inimigo. Nós pensamos, o inimigo está morto. O inimigo está derrotado. O inimigo, eu sou poderoso, a tal ponto que ele pega e quando ele está indo lá buscar a sua mulher, ele pensa, vou lá dar uma olhada no corpo do leão que eu matei. E foi justamente nesse desvio que estava a armadilha. As abelhas fizeram mel na carcaça do leão. E ele se sentindo seguro, porque já matou o leão, pensa leão morto, leão inofensivo. Mas quando ele pega daquele mel, tudo aquilo que Deus havia falado para a vida dele, começa a se decompor. Porque a consagração dele está se esvaindo. Ao desobedecer a Deus e se aproximar daquele corpo. Diz a palavra que Sansão desceu com seu pai, sua mãe, e veio um leão, nós já lemos isso, ao seu encontro. Ele despedaçou o leão como se despedaça um cabrito. Ele apartou-se do caminho só para ver a obra que ele tinha feito e ver o corpo do leão. E pegou do mel, andando e comendo dele. Então, primeiro fator, aonde você busca o seu mel? E segunda coisa, será que você tem subestimado o inimigo? Porque o inimigo às vezes parece que está morto. Mas existe uma coisa que nós precisamos entender, é que muitas vezes o inimigo, ele nos dá algo para nos tirar muito mais. Quem joga dama sabe, né? Às vezes você dá uma pedra, para quê? Para pegar umas 4, 5. O diabo deu um leão. E o bobo foi lá. Se sentiu muito forte. No momento em que ele estava mais fraco. Por causa do seu orgulho. Por causa da sua suficiência. Por causa da sua arrogância. O terceiro fator, irmãos, que eu gostaria de pensar, é o fator, vamos chamar de moinho. O que é um moinho mesmo? Moinho é alguma coisa que moe, né? Moer cereais. E quando o Sansão cedeu a Dalila e falou qual que era o segredo da sua força, sua consagração, representada pelo seu cabelo, e eles foram lá e cortaram os seus cabelos. Ele foi preso pelos filisteus, porque ele perdeu a sua força, porque o Espírito Santo já não vinha mais sobre ele. E ele foi para o cárcere, e diz a palavra de Deus que lá no cárcere, aprisionado, ele passou a girar um moinho. O moinho, ele moe também os sonhos, as potencialidades de quem brinca com as oportunidades da vida. Tem um cantor, né, que a Rebeca canta a música dele, fala que a vida é um moinho, né? Como é que é o nome dele mesmo?
o Cartola, né? E ele diz o quê? Ele diz que esse mundo é como um moinho, porque vai destruindo os sonhos, vai acabando com os ideais. E eu fico imaginando o Sansão girando aquele moinho, e a cada estralo daquilo que ele estava moendo, ele sentia a sua consagração sendo moída, os seus planos sendo moídos, o desejo que ele tinha de ter uma família e a busca por mulheres, moído, sem nunca ter encontrado alguém que de fato realizasse a sua vida. Então as suas emoções, a sua afetividade moída. Diz a palavra de Deus que então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos, fizeram-no descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e giravam o moinho no cárcere. Se tem uma coisa que nós não queremos para os nossos filhos, que no final da vida deles, eles passem andando em círculos e ouvindo o barulho do moer, de tudo aquilo que eles sonharam quando tinham 16, 17, 18, 19, 20 anos. Porque num dado momento da vida, foram buscar o seu mel no lugar errado. Num dado momento da vida, negligenciaram a vigilância em relação ao inimigo das nossas almas. E o diabo, ele coloca armadilhas para derrubar, em especial aqueles que um dia no útero, no ventre, foram consagrados ao Senhor. Foram criados para servir a Deus. Nós não queremos ver isso. Nenhuma mãe, nenhum pai quer ver o seu filho sofrendo angústias de morte e de dor. Nenhuma mãe, nenhum pai quer ver no final da vida o seu filho com os olhos arrancados. E a gente pode dizer que isso também pode simbolizar a cegueira espiritual, a incapacidade de ver a Deus, de ver as coisas de Deus, de amar as coisas de Deus, de perceber como Deus é importante para a vida, para a existência. Filhos aprisionados, com cadeias de bronze, escravizados. E aquele moer dos sonhos, a ecoar pelos ouvidos e ferir a alma, porque um dia tomaram decisões erradas. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão, para que nos divirta, para que brinque. E chamaram Sansão lá do cárcere, ele largou lá o moinho e brincava diante deles. Eu imagino Sansão ali cego, sendo cutucado por um, cutucado por outro, caindo no chão. E aquele auditório cheio e o povo dando risada, gargalhada daquele que fora um dos maiores juízes de Israel. Aquele que tinha tudo para ser grande, agora humilhado. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, e estavam vendo Sansão brincar. Tornou-se objeto de escárnio. Aquele que no seu nascimento teve a manifestação de Deus e que agora tinha virado
objeto de escárnio dos inimigos de Deus. Cego, bobo da corte, andando em círculos, sentindo em todo o corpo o moer de todos os sonhos e expectativas, ao ouvir a moedura dos grãos. Mas temos mais um fator, né? Isso é importante. O arrependimento. Infelizmente, ele se arrependeu só lá no final, né? Poderia ter se arrependido diante dos conselhos dos seus pais, lá no comecinho. Quando ele falou assim, ó, vi uma mulher lá que me agradou os olhos, filha dos filisteus. Daí o pai e a mãe dizem, não serve para você. Ela é pagã, ela adora Dagon. Ele podia ter se arrependido e dito, obrigado pai, obrigado mãe. Vou seguir a minha vocação, meu chamado. Ou poderia ter sido depois da primeira frustração afetiva, né? Quando ele se casa com essa mulher que ele achou bonita, e daí, traído, porque ela foi dada ao seu amigo, seu companheiro, ele poderia ter pensado, eu devia ter seguido o conselho do meu pai e da minha mãe, né? Mas agora eu vou mudar. Mas não. Ele ainda foi atrás de uma prostituta e depois de Dalila. Poderia ter se arrependido antes de ter contaminado a família toda com aquele mel. Poderia ter se arrependido antes de ter perdido a unção e o relacionamento com Deus. Mas diz a palavra que ele assim mesmo se arrependeu. Por quê? Porque nunca é tarde para se arrepender. Diz assim, então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Ele chegou diante. A oração dele foi curta. Mas quando há arrependimento, não importa em que época da vida, o que acontece? Deus atende, Deus perdoa, Deus liberta, Deus transforma. Nunca é tarde demais para se arrepender, para refazer os votos e executar a obra de sua vida. Diz que Sansão pegou, derrubou aquele pilar, e o último ato da sua vida, que lhe causou a morte, promoveu também a maior libertação que houve no meio do seu povo. Deus o usou porque Deus usa. E mesmo que as circunstâncias sejam adversas, o propósito de Deus eterno se cumpre. E ele derruba aquelas colunas. E todo aquele povo é morto, juntamente com ele. Ele cumpriu o propósito de Deus para a sua vida, em libertar o seu povo. Mas foi a duras penas. Queria dizer para você que Deus tem um propósito na sua vida e que não precisa ser realizado dessa forma. A história de Sansão serve para que você repense a sua vida, principalmente você que é jovem. 3 perguntas. Aonde você tem buscado o teu mel? Segunda,
segundo fator, né? Você tem se precavido das artimanhas do inimigo. O leão ruge, buscando a quem possa tragar. Não subestime. Principalmente você que é brilhante, como Sansão, iluminado, chamado por Deus. Não brinque com o inimigo. E a terceira coisa. O moinho, ele estava no futuro, mas ele poderia nunca ter chegado, se no presente a decisão certa fosse tomada. Não permita que o seu futuro seja girando um moedor de sonhos e de projetos, mas que o teu futuro seja só realizações para Deus, para a obra de Deus. Feche seus olhos agora, eu peço que você feche. E eu quero que você pergunte lá no seu coração se você tem buscado da forma certa, se você tem colocado a sua felicidade em Deus ou em algum cadáver de leão, ou nas searas dos filisteus. Aonde você tem colocado a sua vida? Deus tem um propósito grande para a sua vida. E eu não quero que você chegue aos 60, 70, 80 anos dizendo o que eu fiz da minha vida. Busque ao Senhor hoje e faça o propósito de consagrar a sua vida a Ele. E que as suas decisões sejam feitas em Cristo, mediante a orientação do Espírito e debaixo da manifestação da presença de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque a Tua palavra serve de alerta para todos nós, para os mais novos, mas também para os mais velhos. Nós queremos só fazer a Tua vontade. Nós não temos outro bem além de Ti, Senhor. Essa vida é breve, nós queremos vivê-la para Ti. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, então. Pedimos a unção do Teu Espírito, o derramamento do Teu Espírito. E pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito promova o arrependimento para aquele que, porventura, esteja se distanciando do Teu propósito e da Tua vontade. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.